Olha, se você é um homem mais velho, se já viveu o suficiente para saber que as coisas não são tão simples quanto aparentemente, preciso que preste muita atenção nisso, como se estivéssemos sentados lado a lado, conversando sem filtros. Porque o que você não diz é o tipo de coisa que você ouve por aí. N barra de verdade, provavelmente você vai deixar um pouco desconfortável, e é exatamente disso que você precisa. Disseram para você que amar é ser bom, se doar completamente, ser paciente, demonstrar constantemente o quanto você é importante. Mas ninguém nunca explicou o porquê. Depois de fazer tudo isso, você muitas das vezes acaba se sentindo ignorado, substituído ou simplesmente desvalorizado. E aqui está a parte polêmico. O problema não é que você não ama o suficiente, é que você provavelmente estou da maneira errada. Sim, é simples assim. Conforme o homem envelhece, ele começa a acreditar que seu valor no amor diminui, que precisa se esforçar mais, competir mais, provar mais a si mesmo e, sem perceber, entra em um jogo onde perde poder emocional, torna-se previsível, aconchegante, disponível e, infelizmente, menos atraente. A psicologia do amor não funciona da maneira como você fez. Acredite quando você era jovem. Não é um conto de fadas, é um jogo de percepção, emoções e dinâmicas que a maioria dos homens nunca aprende a realmente entendo. E aqui está uma verdade que poucos ousam dizer. Como mulheres, não responderam apenas ao que você faz, elas responderam a como você as faz sentir e, mais importante, a como elas te percebem como homem. Você pode ser bom, gentil, até generoso, mas se não gerar entusiasmo, mistério ou respeito, seu esforço se torna invisível. Este vídeo não tem intenção de te deixar confortável. Ele tem uma intenção de abrir seus olhos para que você entende por que certas coisas não funcionaram no passado e como você pode mudar isso agora. Porque a idade não é uma desvantagem no amor. Na verdade, pode ser a sua maior vantagem se você conseguimos jogar como suas cartas direitas. Então continue lendo, porque o que vem a seguir você pode mudar completamente para a sua visão sobre relacionamentos e, mais importante, como as mulheres te veem. Primeiro, a mentira do cara legal. Por que estar sempre disponível te torna invisível? Deixe-me contar algo que provavelmente ninguém nunca te disse dessa forma. E você pode não gostar de não começo, mas ouça como se estivéssemos tendo uma conversa particular. Ser um cara legal nem sempre te torna atraente, e muitas vezes é exatamente isso que você prejudica. Sim, você escolheu direito. Te ensinei que se você for gentil, esteja sempre disponível, responda rapidamente e fazer tudo por ela, então ela deveria te valorizar mais. Você escolha e fique com você. Mas a realidade é que muitas vezes acontece o contrário, e é aqui que a confusão começa, porque você não está fazendo nada de errado superficialmente. Você está sendo respeitoso, demonstrando interesse e dedicando seu tempo. Mas o que não te explicaram é como a percepção funciona. Quando você está sempre disponível, quando sempre diz sim, quando está sempre presente, não importa que você deixe de ser um desafio. E quando não há desafio, não há emoção. E quando não há emoção, simplesmente não há atração. Não se trata de joguinhos infantis ou manipulação. Trata-se de entendo algo muito básico sobre a psicologia humana. As pessoas valorizam, mas o que não é tão fácil de obter. Pense desta forma: se alguém consegue ter toda a sua atenção sem esforço, sem merecê-la, sem investir nada, que valor real isso tem para essa pessoa? Nenhum dos dois se torna algo normal, algo esperado, algo que você pode perder sem sentir muita coisa. E é aqui que muitos homens mais velhos cometem o maior erro. Eles acreditam que para competir com homens mais jovens, precisam se doar mais, se esforçar mais, estar mais presentes, mas isso não aumenta o valor deles, pelo contrário, o reduz, porque em vez de projetar confiança, eles projetam carência. E a carência, mesmo que não seja expresso em voz alta, é percebida, sentida e muda completamente uma dinâmica. Um homem confiante não precisa estar disponível o tempo todo. Ele não sente a necessidade de responder a todas as mensagens em segundos. Ele não reorganiza toda a sua vida por uma mulher que ainda não provou o seu valor. E isso, curiosamente, gera mais interesse.
Porque quando você não está sempre presente, quando sua atenção não é automático, quando há momentos em que você é imprevisível, você cria espaço para que ela pense em você, para que ela pergunte o que você está fazendo, para que ela te valorize mais. Isso não significa ignorar, maltratá-la ou jogar joguinhos tóxicos. Significa ter limites, ter a sua própria vida, ter prioridades além de apenas uma pessoa. Significa entender que seu tempo é importante, e aqui está o ponto crucial. Não é a quantidade que você dedica, mas como e quando você dedica. Uma mensagem ocasional com intenção vale mais do que 10 mensagens constantes sem impacto. Um momento de atenção vale mais fazer que disponibilidade constante sem presença. Primeiro, quando você é muito acessível, você se torna ruído de fundo, algo que está sempre presente e, portanto, passa desesperado. Mas quando você sabe a hora de se retirar, quando sabe moderar sua presença, quando não entrega tudo de uma vez, você se torna alguém que é percebido, sentido e lembrado. Então, da próxima vez que sentir essa necessidade de estar sempre disponível, de se provar constantemente, de dar sem medida, pare por um segundo e se pergunte: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque tenho medo de perdê-la? Porque essa é a diferença entre um homem valorizado e um homem que acaba sendo invisível. Segundo, respeito vale mais faça que amor. É o que realmente mantém o interesse de uma mulher. Deixe-me dizer algo que é tão duro, mas você precisa ouvir sem filtros, como se estivéssemos sentados em silêncio, olhando nos olhos um do outro. Uma mulher pode sentir carinho por você, até dizer que você ama e ainda assim perder o interesse se você não a respeita. Sim, é simples assim e desconfortável assim, porque muitos homens acreditam que o amor sustenta tudo, que se ela sente algo, se existe uma conexão, se existe uma história, então isso basta. Mas a realidade é bem diferente. Ó amor sem respeito, enfraquecer, desgastar e eventualmente desaparece. Agora, o que o respeito realmente significa isso com o texto? Não se trata de medo, não se trata de importação, autoridade ou controle. Trata-se de como ela o percebe como homem. Trata-se de se ela o vê como alguém firme, confiante, com limites claros, ou como alguém que cede constantemente por medo de perdê-la. E aqui está a parte controversa. Quando um homem prioridade demais agradável, ele perde o respeito sem perceber. Porque hoje em dia que você diz sim, quando na verdade quer dizer não, toda vez que concorda com coisas que não gosta, toda vez que evita uma conversa desconfortável só para manter a paz, você está enviando uma mensagem silenciosa. Não tenho controle sobre o meu próprio valor. E isso, mesmo que não seja dito em voz alta, muda completamente dinâmico. Um homem respeitado não é perfeito, frio ou distante, mas é claro, ele sabe o que aceita e o que não aceita. E mais importante, idade de acordo. Ele não comprometa sua dignidade por atenção. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Respeito não se exige, se construído com ações. Quando você mantém seus padrões, quando não tolera comportamentos desrespeitosos, quando sabe a hora de se retirar de situações que não lhe beneficia, você está demonstrando algo muito mais poderoso do que belas palavras. Você está demonstrando estabilidade emocional, e isso é atraente extremamente, porque uma mulher pode se sentir atraída por alguém simpático ou até mesmo carinhoso, mas permanece interessado em alguém que ela percebe como sólido, alguém que não se quebra facilmente, alguém que não depende completamente dela para se sentir confortável. Agora, isso não significa que você precisa ser rígido ou insensível, significa equilíbrio. Você pode ser gentil, mas não complacente. Você pode ser gentil, mas não estar sempre disponível. Você pode demonstrar interesse sem se perder no processo. Porque quando um homem perde o seu tentando manter o equilíbrio, uma mulher, ele deixa de ser o homem que ela respeitava em primeiro lugar. E aqui é uma verdade que poucos aceitam. Muitos relacionamentos não terminam por falta de amor, mas sim por falta de respeito. Pequenas coisas, atitudes repetidas, momentos em que se cede demais, em que se tolera o que não se deveria. Tudo isso se acumula até que algo mudado, e quando o respeito diminui, a atração segue o mesmo caminho. Portanto, a pergunta que você deve se fazer não é apenas: ela me ama?
Mas algo muito mais importante, ela me respeita. Porque se houver respeito, o interesse pode crescer, mas se não, haja todo o amor do mundo, não será suficiente para sustentá-lo. E entendo isso muda completamente a forma como você se posiciona em qualquer relacionamento. 3. A escassez cria valentia. Por que você não precisa estar sempre presente? Quero que você pense nisso um momento e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já sentiu que quanto mais presente você está, quanto mais você tenta estar lá, menos impacto sua presença parece ter? É frustrante, não é? Porque na sua cabeça faz sentido. Se você está mais presente, se você dá mais, se você aparece mais, isso deveria significar mais. Mas o que ninguém te explicado é que na psicologia do amor, estar presente demais não aumenta o valor, pelo contrário, o diluir. E isso não tem nada a ver com joguinhos ou manipulação, tem a ver com a percepção humano. Quando alguém está sempre disponível, sem pausas, sem espaço, essa pessoa para gerar expectativa. E sem expectativa não há emoção. E sem emoção, a conexão perde intensidade. Não é isso. Sua presença não importa. É que quando ela é constante, deixa de ser especial. E é aí que muitos homens, especialmente os mais experienciates, cair numa armadilha silencioso. Eles acham que estabilidade significa estar sempre presente, que demonstrar interesse é equivalente a estar disponível sem limites. Mas há uma enorme diferença entre estar presente e estar disponível. Quando você está sempre ao alcance, quando não há momentos de ausência, quando não há espaço para outra pessoa processar sua ausência, você elimina algo fundamental, a oportunidade de ela sentir sua falta. E isso é desconfortável de aceitar, mas necessário. O interesse cresce com o espaço, não com saturação, porque quando você não está presente, algo acontece na mente de outra pessoa. Ela começa a se questionar, começa a notar sua ausência, começa a reconstruir o seu valor em sua mente. Mas se você está sempre presente, não há nada para reconstruir. Tudo é dado, tudo é previsível, tudo é constante e o que é constante eventualmente se torna invisível. Agora, isso não significa desaparecer sem motivo ou criar confusão desnecessária. Significa ter uma vida que não gira inteiramente em torno de uma única pessoa. Significa que seu tempo não está disponível a qualquer momento. Significa que há momentos em que você está focado em si mesmo, em suas prioridades, em seu próprio mundo. E isso muda completamente a forma como você é percebido, porque um homem que não está disponível o tempo todo transmite algo muito poderoso sem dizer uma única palavra. Ele tem um objetivo, ele não precisa preencher todos os espaços com interação, ele não precisa validar constantemente sua presença, ele não precisa ficar lembrando as pessoas de que existe, e isso gera respeito e interesse. Agora, sejamos claros, isso não é fácil, porque muitas vezes, quando você se importa com alguém, você quer se aproximar, quer estar mais presente, quer fortalecer a conexão. É uma ocorrência natural, mas é aí que entra a maturidade emocional. Entenda que se aproximar demais, rápido demais, constantemente demais, pode ter o efeito oposto, não porque você está fazendo algo errado, mas porque está eliminando o equilíbrio. O interesse precisa de ritmo, precisa de momentos de presença e momentos de ausência, necessidade de espaço para crescer. E quando você preencher todos os espaços, você não permite que esse o crescimento acontece. Então, uma questão não é se você deve estar presente ou não, mas como você está? Você está presente com intenção ou está simplesmente sempre disponível? Sua presença é sentida ou é apenas um detalhe? Porque há uma grande diferença. Um homem que entende isso não desaparece, mas também não se expõe demais. Não sei, mas também não persegue constantemente. Ele não se retira por medo, mas por equilíbrio. E esse equilíbrio é o que cria uma verdadeira atração. Porque quando você não está presente o tempo todo, sua presença ganha peso, ganha significado, ganha impacto, é sentida e no final é disso que se trata. Não o quanto você aparece, mas o quanto sua presença é sentida. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de estar constantemente presente, lembre-se disso. Seu valor não aumenta por estar sempre presente. Seu valor aumenta quando sua presença não é tomada como certo. 4. As emoções mandam, não há lógico. Como a atração realmente funciona?
Deixe-me dizer algo que muitos homens não querem aceitar, mas precisam ouvir com calma. Não importa o quanto faça sentido o que você está fazendo, se não gera emoção, não vai funcionar. E não estou dizendo isso para criticá-lo sem motivo. Estou dizendo porque anos, talvez sem perceber, você tem jogado o jogo errado. Muitos homens enfrentam o amor como se fosse um problema resolvido com lógica. Eles pensam: se eu quiser isso direito, se eu disser as coisas certo, se eu for consistente, se eu cumpra o que prometo, então ela deve se sentir-se atraído. Mas a atração não funciona como uma descoberta, não é matemática, é emocional. E é aqui que entra a parte desconfortável, mas necessidade. Alguns homens se escondem atrás da lógica porque é mais seguro, porque é previsível, porque lhes dá uma sensação de controle. Mas o problema é que o amor não responde a isso. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não gerar nada. Você pode ser estável, responsável, claro, e ainda assim não despertar interesse. Ah, por quê? Porque as emoções não seguem regras lógicas. Elas são desencadeadas por sentimentos, por experiências, por momentos que aparentemente diferentes, não por argumentos bem estruturados. E é aqui que você precisa despertar um pouco. Não basta estar certo, não basta ser consistente, não basta cumprir o prometido. Isso é o mínimo, não é o que cria a atração. Uma atração surge quando há algo que você sinta, uma energia diferente, uma presença, uma conexão que desafia simples. E não, isso não significa que você precisa exagerar ou se tornar alguém que não é significativo. Que você precisa parar de tratar relacionamentos como um contrato e comece a entendê-los como uma experiência. Porque quando tudo o que você oferece é lógica, previsibilidade e estrutura, você se torna fácil de entendo, mas é difícil se conectar. E isso, com o tempo, esfria qualquer interesse. Agora, aqui vai uma pequena crítica que você precisa ouvir sem levar para o lado pessoal. Alguns homens se acostumaram tanto a fazer a coisa certa que pararam de prestar atenção em como faça a outra pessoa se sentir. Ele se concentre-se em realizar as tarefas, claro, mas não em se conectar. Ele se concentre-se em evitar erros, mas não em criar momentos, e isso os torna superficiais, não porque sejam homens ruínas, mas porque não entendem toda a dinâmica. E aqui está o conselho que você precisa levar a sério. Preste mais atenção à experiência que você cria, não apenas suas ações. Não se pergunte apenas: estou fazendo a coisa certo? Consulte-se também. Isso me faz. Se sente bem? Isso cria algo diferente? Isso deixa uma impressão? Porque é aí que a mudança acontece. Quando você para tentar convencer e começa a se conectar, quando para de pensar em cada passo como uma estratégia e começa a estar presente no momento, porque a atração não nasce da perfeição, mas sim do sentimento. E esse sentimento não se construiu com lógica, mas sim com importantes, com presença, com momentos que não parecem ensaiados. Portanto, não se trata de deixar de ser um homem estruturado, mas sim de não depende exclusivamente disso. Trata-se de compreender que no amor o que você sente sempre pesará mais do que o que você explica. E quando você finalmente integra isso, tudo muda. Você para de tentar controlar todos os resultados e começa a gerar algo muito mais poderoso, uma conexão real que não precisa ser lógica para ser forte. 5. A idade como uma vantagem secreta, da qual os homens mais velhos não estão se aproveitando. Ouça com atenção, porque isso pode mudar completamente a maneira como você se vê. E quero que você leve isso a sério, sem resistência. O problema não é a sua idade, mas sim como você interpreta. Com o passar dos anos, muitos homens começaram a sentir que perdendo terreno, que não estão mais competindo em igualdade de condições, que precisam se esforçar mais para chamar a atenção, e sem perceber, adotamos uma atitude de contravenção. Mas aqui está a verdade que quase ninguém conta claramente. Um homem mais velho, bem posicionado, emocionalmente estável e com objetivos definidos tem uma enorme vantagem. O problema é que maioria não a utiliza. Em vez de confiar na experiência, tente competir com a energia da juventude, impressionar, prove seu valor, busque validação, e é aí que perdem a vantagem. Porque o que torna um homem atraente com a idade não é sua capacidade de fazer mais, mas sim sua capacidade de precisar de menos.
menos aprovação, menos validação externa, menos urgência e preocupação. Isso muda tudo. Um homem que viveu o suficiente não deveria reagir da mesma forma que antes. Não deveria ter pressa, dar explicações excessivas ou tentar convencer alguém do seu valor. Sua deveria haver falar por si só, mas aqui está a parte desconfortável. Muitos ainda não fez essa mudança interna. Eles ainda buscam atenção como participaram quando eram mais jovens. Ainda têm o seu valor com base nas respostas dos outros. Ainda reagem com insegurança quando algo não sai como planejado. E isso anula completamente a vantagem que o tempo eles proporam, porque a idade por si só não te torna atraente, ela te dá potencial. O verdadeiro valor reside em como você lida com essa experiência. Um homem que entende isso idade de forma diferente. Ele não tem pressa, não se desesperado, não se expõe mais. Ele ouve mais, observe mais, fala com intenção, não sente a necessidade de preencher cada silêncio ou prova constantemente quem ele é. E isso gera algo muito poderoso, presença. Uma presença que não depende de palavras ou esforço excessivo, mas de estabilidade interior. Essa estabilidade é palpável. Agora, é aqui você precisa ajustar sua abordagem. Em vez de pensar, não tenho mais as mesmas oportunidades, comece a pensar, tenho uma vantagem que não estou usando bem, porque enquanto os outros reagem impulsivamente, você pode responder com calma. Enquanto outros buscam impressionar, você pode simplesmente ser você mesmo. Enquanto outros perseguem atenção, você pode decidir quando é onde investir a sua. E isso tem um impacto muito maior do que você imagina. Mas para chegar lá, você precisa se desapegar de uma coisa, uma necessidade de provar seu valor. Porque um homem que conhece seu valor não vive tentando provar o tempo todo. Ele o projetar ou transmitir na maneira como fala, se mova e decida. Não se trata de arrogância, mas sim de ter controle. Controle das suas emoções, controle das suas reações, controle do seu tempo e da sua respiração. Quando você tem isso, não precisa competir, simplesmente se destaca. Então, se há uma coisa que você deve levar isso, é esta. Sua idade não é uma desvantagem, é uma ferramenta, mas só funciona se você combinar com maturidade emocional, clara e confiança. Caso contrário, torna-se apenas mais um número sem impacto real. Portanto, pare de se ver como alguém que precisa os alcançar outros e começar a se ver como alguém que já possui o que muitos ainda estão buscando. Porque quando você faz é promover essa mudança interna, tudo o que é externo começa a se alinhar de forma diferente, e é aí que sua verdadeira vantagem começa. Vou encerrar este vídeo com uma ideia que pode deixar muitas pessoas desconfortáveis, mas se você entender, ela muda completamente o jogo. O maior erro que muitos homens cometem não é achar que não é suficiente, é entregar seu valor muito rapidamente para pessoas que ainda não o consideraram. Sim, é tão direto quanto isso. Não é que você esteja preocupado com algo. Não é que você precisa se tornar alguém completamente diferente. É isso, você frequentemente oferece atenção, tempo e energia sem filtro, esperando que isso por si só chora uma conexão. Mas a realidade é diferente. Quando você dá tudo sem medida, sem ritmo, sem observe, você não está construindo atração, você está eliminando o processo que a cria. E isso não tem nada a ver com jogos ou manipulação. Trata-se de entendo que o interesse cresce quando há equilíbrio, não quando tudo está disponível desde o início. Agora, isso não significa se voltar frio, distante ou calculista. Significa algo muito mais simples, mas muito mais poderoso. Aprenda a escolher onde investir sua energia, porque quando você realmente começa a se valorizar, quando para de agir por urgência e começa a agir com calma, tudo muda. A forma como você fala muda, sua presença muda, a forma como os outros te percebem muda, e não porque você está fazendo mais, mas porque está fazendo melhor. Então quero deixar vocês com isso. Não se trata de buscar atenção. Trata-se de se tornar alguém cuja atenção tenha peso. E quando você chegar a esse ponto, não precisa mais não convencendo ninguém de nada. Agora quero ouça vocês. Contem-me nos comentários.
Vocês já se sentiram como se estivessem dando demais e ainda assim não fossem valorizados? E quando vocês perceberam isso? Vou ler pessoalmente como experiências de vocês e responderei diretamente a alguns. Porque além do conteúdo, esta é uma conversa real. E se esta mensagem fez vocês pensarem um pouco diferente, então vocês já estão um passo à frente da maioria.